Fala, meu amigo e minha amiga, Vini Rodrigues, gravando exercícios de Direito Administrativo para você aqui do curso Beta. Fica ligado, vamos resolver aqui as questões. Olha só, questão de número 1, questão de 2022, eu já adianto que vai ter um momento que a gente vai fazer questões assim muito atualizadas, mas vai ter um momento que eu vou querer pegar umas questões antigas que são, vamos dizer assim, atuais, que se fossem cobradas numa prova hoje, seriam num nível de exigência da mesma forma como foram cobradas lá atrás. Obviamente, a grande maioria vai ser de questões atuais, ali dos últimos 3, 4, 5 anos. Agora, quando eu achar que é relevante pegar uma questão um pouquinho mais antiga, eu vou trazer por se tratar de um assunto assim importante, para que você veja. Olha só, julga o próximo item quanto à reforma do aparelho do Estado. Meio estranho, né? Quanto à reforma do aparelho do Estado, né? Vamos lá. Ao Estado regulador, aos conselhos de gestão e à transparência da administração pública, e ainda à gestão por competências. O processo de desestatização faz com que o Estado perca força na sua função de Estado regulador. Caramba, você já se depara com a primeira questão, uma questão bombástica como essa, uma questão que veio sendo cobrada no concurso do IBAMA para analista administrativo do ano de 2022. Vini, vamos lá. Primeiro, do que esse camarada está falando? O que ele quis dizer com esse tal de Estado regulador, com a reforma do aparelho do Estado? Tem algum aparelho que deu defeito e a gente vai reformar? Vamos combinar o seguinte. Houve um momento que tínhamos muitas empresas estatais e um determinado governante, um determinado chefe do executivo, privatizou. Então esse é o momento chamado de reforma do aparelho estatal. Concordemos ou não, fez parte da nossa história. E quando houve essa reforma, né, no aparelho do Estado, quando diversas empresas estatais foram privatizadas, aumentou-se, né, a necessidade de ter agências para regular as atividades que estavam sendo privatizadas. Já que elas saíram da mão do Estado, vamos criar pessoas jurídicas de direito público com a função de regular aquelas atividades, ou seja, passou a se exigir a instituição das agências reguladoras. E as agências reguladoras ganharam muita força nessa pós-reforma do aparelho estatal. Então, essa questão é uma questão que tem um contexto histórico. Ela tem um contexto histórico em relação à reforma que aconteceu no Estado, em relação a privatizações que aconteceram aí nesse Brasilzão. Então, a assertiva, o processo de desestatização faz com que o Estado perca força na função de Estado regulador. Justamente o contrário. Faz com que o Estado ganhe força na sua função de regular. A gente pode concordar ou não com a privatização, mas a verdade é uma só. A gente aumentou a capacidade de regular a iniciativa privada, as atividades da iniciativa privada. Se isso é bom ou se é ruim, a história que vai dizer. Deu para captar? Tranquilidade? Então, esta questãozinha aqui, meu camaradinha, ela tá errada, hein? Captou? Bora para cima? Vamos lá. A publicidade dos atos administrativos favorece o controle social. Tudo ok. Já ouviu falar no portal da transparência? Pô, se existe portal da transparência, é para favorecer a publicidade dos atos administrativos e é para que a população, né, desempenhe um papel importante ali no controle. O controle social, o controle feito pela sociedade. Por enquanto, tudo certo. Razão pela qual a moderna administração pública brasileira, em obediência ao princípio constitucional da publicidade, não mais admite que atos em seu âmbito, né, possam ser protegidos por qualquer tipo de sigilo. Espera aí, meu camarada, vamos embora devagar. Vamos lá. A gente vive a cultura da transparência. Show de bola.
Vivemos a cultura da transparência. E o sigilo, ele é a exceção. Agora, ele não é a regra, obviamente, mas ele surge, ele existe. Em alguns momentos ele vai ser relevante, ele vai realmente, de fato, ali acontecer. Tranquilidade? Então, olha só, o sigilo, ele é a exceção. Eu tenho a transparência como a regra. Só que vai ter sigilo. Deixe-me te dar um exemplo. Você vai comprar material bélico para as Forças Armadas, ou vai comprar munição para a Polícia Militar, vai divulgar a data de entrega, vai se pautar na cultura da transparência para que todo mundo saiba quando que vai ser entregue aquele fuzil, aquela munição. Não pode, meu camarada. Então o sigilo não é que ele seja a regra, mas alguns atos são sim sigilosos, quando puserem em risco a segurança do Estado, a segurança da sociedade. Então, ó, o erro da questão, meu camaradinha, ó, não mais admite que qualquer ato, né, possa ser protegido por sigilo. Essa é uma questão que está errada. Eu espero que você tenha conseguido captar a mensagem e tenha conseguido acertar a questão. Beleza? Tranquilo? Vamos lá na questão de número 3. Bora para cima. Os agentes de polícia do Estado de Alagoas, no exercício da sua função, devem comedir a aplicação do uso da força em suas abordagens e ações, buscando agir de maneira adequada, sem extrapolar os limites legais impostos ao exercício do poder que lhes é conferido. Acerca do uso e do abuso de poder, julgue o item que naturalmente se segue. Quando há convalidação da conduta abusiva na esfera administrativa, é exercido o poder da autotutela, em que a própria administração pode reavaliar o mérito do ato administrativo. Questão excelente. Vamos lá. Primeiro, o que é uma conduta? Uma conduta abusiva. Ó, o que é um abuso de poder? Olha que importante. Abuso de poder ele se subdivide em duas espécies. Eu tenho, né, o excesso e eu tenho o desvio. Captou? Eu violo, eu cometo um abuso de poder na modalidade excesso quando eu vou além da minha competência. Tranquilo? Eu cometo o abuso de poder na modalidade desvio quando eu vou aquém da finalidade pública de um ato administrativo. O interesse público não foi preponderante para a edição daquele ato. Então, eu desviei a finalidade. Tranquilo? Então, abuso de poder pode ser excesso, abuso de poder pode ser desvio. Feita essa consideração, esquece o raio do abuso de poder. Vamos à sentença. Ó, quando há a convalidação, o que é convalidação? É a correção de um vício sanável. Opa, como assim, Vini? É a correção de um erro que dá para corrigir. Eu consigo corrigir aquele ato porque é passível corrigi-lo. Eu não quero entrar aqui nas espécies de convalidação, mas vamos falar da principal forma de convalidar um ato. Convalidar dos elementos da forma ou da competência. Tranquilo? Se a competência não for exclusiva e se a forma não for obrigatória por lei. Dá para convalidar. Deu para captar? Então, ó, quando há a convalidação da conduta abusiva, é exercido o poder de autotutela. Tudo certo. Olha só, quando eu convalido um ato, quando eu corrijo o meu ato, eu estou protegido pelo princípio da autotutela, que é a capacidade que a administração tem de corrigir seus próprios atos. Tranquilo? Anulando os ilegais ou revogando, né, aqueles atos por conta de conveniência e oportunidade, ou ainda convalidando, quando houver um vício sanável. E essa convalidação, tudo correto, pode reavaliar o mérito do ato administrativo. Tudo ok. Então,
Nesse caso, a questão, ó, certinha, meu querido, mas foi uma excelente questão que dá para a gente trocar ideia, que dá para a gente conversar. Beleza? Tranquilo. Bora para a questão de número 4. Bora para cima. Em matéria de controle, ó, os termos tutela, vamos lá, e autotutela não se confundem. O que você acha? Até aqui. Até aqui tá tudo certo. Por quê? Tutela quer dizer controle. Autotutela quer dizer autocontrole. E não são a mesma coisa. Quando você controla o ato do seu filho, é controle, tutela. Deu para captar? Você está controlando o ato que o seu filho está fazendo. Está fazendo merda, você vai lá e corrigiu as atitudes lá do seu filho. Captou? Agora, quando você corrige os seus próprios atos, a gente está diante de autotutela. Controle é quando a administração direta verifica as finalidades, né, se estão sendo cumpridas as especialidades das entidades da indireta, sem hierarquia. Só uma verificação de finalidade, uma verificação finalística, uma supervisão ministerial, um controle tutelar. Perfeito? Isso é controle, isso é tutela. Agora, a autotutela é a autocorreção, é a capacidade que a administração tem de corrigir os próprios atos. Deu para entender que são institutos distintos? O primeiro refere-se ao controle que a administração direta exerce sobre a indireta. Show de boleta. Já a autotutela corresponde ao poder que a administração tem de rever seus próprios atos, para revogá-los ou para anulá-los. Show de bola, tá tranquilo e tá favorável, questão certinha, exatamente como a gente acabou de explanar, acabou de explicar aqui para vocês. Beleza? Tutela, controle, alguém controlando alguém. Autotutela, autocontrole, eu estou corrigindo o meu próprio ato. Pensou em tutela, pensou em controle? Pense em administração direta sobre a indireta. Vamos lá. No que se refere ao direito constitucional, julgue o seguinte item. Direito administrativo, né, meu camarada? A divulgação de nomes, isso é questão de direito administrativo. E eu bato o pé se alguém falar que é constitucional. Só porque está na Constituição? Ah, tudo que está na Constituição é direito constitucional? Ô, cabeção, isso daqui está no capítulo da administração pública. A divulgação de nomes e vencimentos pecuniários dos servidores em sítio eletrônico da administração pública correspondente viola o princípio da publicidade. Essa é uma questão que eu sabia que ela ia ser cobrada exatamente dessa forma, veio. Agora, a próxima vez que cobrarem esse tipo de problemática, eles vão colocar um caso concreto, vão dar nomes e vão simular uma situação. Você vai ter que dizer se é certo ou se é errado. Deixe-me lhe explicar aqui o seguinte, ó. Você já ouviu falar que tem juiz ganhando 40, 50, 60 mil reais no mesmo mês? Em um mês só, um mês. Ah, Vini, isso é um absurdo. Absurdo. Mas a partir de 2012/2013, com a Lei de Acesso à Informação, né, a gente passou a ter a possibilidade de fazer controle social, vamos dizer assim. A gente teve a possibilidade de controlar e de corrigir, de verificar se aquele, né, vencimento que estava sendo pago para o servidor, para o magistrado, para o membro do poder, se estava compatível com o texto constitucional. Ou seja, a cultura da transparência possibilitou a realização de controle. Alguns servidores, saudosistas, né, não tão republicanos assim, questionaram, ó, pô, minha remuneração, minhas regras, ninguém tem de saber não. Quem vai se meter a saber sobre quanto que eu ganho? Isso é um absurdo. Aí foi uma discussão que o STF precisou da última palavra. Precisou dar a palavra final. Ele falou o seguinte, ó, não viola a publicidade de forma alguma, divulgar remuneração, vencimento, subsídio, não viola sob de nenhuma hipótese
essa divulgação da remuneração dos servidores. De forma alguma, sabe por quê? Porque eles são servidores públicos e são remunerados pelo erário, pelo patrimônio público. Deu para captar? Então, toda vez que essa questão vier, ó, não viola não, óbvio que não. Essa questão, ela está errada, cabeção. Tranquilidade? Beleza? Essa questão é excelente para a gente, ó, colocar um ponto final em qualquer tipo de dúvida que pairar sobre essa problemática. Beleza? Vamos lá. Com base no disposto na Constituição de 88, julgue o próximo item. Em processo administrativo disciplinar, a falta de defesa técnica por advogado configura desrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa. Tic-tac, tic-tac. Claro que não. Olha só, não configura nada. Vamos lá, pensa aqui comigo. Tem súmula vinculante número 5 fala sobre isso. Olha só, bora parar e pensar o seguinte, ó. Eu sou obrigado a levar um advogado em um processo administrativo? Sua resposta, não, você não é obrigado. Ponto. Fechou? Agora, vamos lá. Você não é obrigado a levar um advogado no processo administrativo para te defender, você não é obrigado. Agora, você tem o direito de levar caso você queira. Deu para entender? Então vamos lá. Se você quiser levar o advogado, ninguém pode lhe impedir. Tranquilo? Agora, o que não pode acontecer? Por que a súmula existe? Porque tem gente que é malandra, né? O camarada ou a camarada não levou o advogado para se defender ali em um PAD, em um processo administrativo disciplinar, foi demitido e depois levantou a mão e falou assim, ó, eu só fui demitido porque eu não trouxe advogado. A falta da defesa técnica inviabilizou o meu contraditório e a minha ampla defesa. Vou anular esse processo. Aí o STF falou, não, camaradinha, coisíssima nenhuma. Você não trouxe porque não quis. O direito estava à sua disposição, você que não exerceu. Deu para entender? Fechou? Então, a defesa técnica é para ser entendida como um direito e não como uma obrigação. Eu posso levar, mas se eu não levar, eu não posso levantar a mão e fazer chororô. Tranquilidade? Então, a falta não configura, não configura questão errada, meu camaradinha. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, questão de número 7. Para cima. No que diz respeito aos princípios fundamentais, concessão, autorização, permissão, julgue o item a seguir. Vamos lá. A administração pública tem o dever de anular os atos ilegais, não havendo exceção por respeito ao princípio da finalidade. Em outras palavras, sempre que houver um ato ilegal, a administração deve anular. Não tem exceção alguma. Vamos lá, tem exceção? Claro que tem. Primeiro, se aquele ato gerar um efeito favorável a um terceiro, se eu tenho um ato administrativo que gera efeito favorável para alguém, a administração tem prazo. Ela tem prazo de 5 anos. Para segurança jurídica mesmo. Poxa, é um ato que gera efeito favorável para uma outra pessoa, a administração passou mais de 5 anos, não teve má-fé e a administração não anulou. Não exerceu o direito de anular, perdeu o direito. O direito não protege quem dorme. Dormiu, perdeu. Simples assim. Então, tem exceção? Tem exceção. Tem outras exceções? Até tem. Eu vou falar em algum momento aqui, vou trazer questões da estabilização dos efeitos dos atos administrativos. É importante falar sobre isso. Quando a anulação gerar mais prejuízos do que a manutenção do ato, deixa para lá. Vamos pensar assim? A jurisprudência entende que é melhor não tocar, já produziu o efeito que tinha que produzir. Isso é o que a gente chama de estabilização dos efeitos dos atos administrativos.
que é, né, fazendo uma ponderação prática ali entre anular ou não anular. A anulação geraria mais prejuízo do que a manutenção do ato. Então, deixa o ato rolar, deixa o ato seguir, deixa ele produzir os efeitos, deixa ele exaurir os seus efeitos no mundo jurídico. Não vamos tocar. O nome disso é estabilização dos efeitos dos atos administrativos. Aqui o curso é completo. Captou? Beleza? Então, ó, tem exceção? Tem exceção sim. Questãozinha, mais uma para conta, mais uma que está errada, meu camaradinha. Vamos lá na questão de número 8. Bora seguir. A administração pública pode revogar seus próprios atos, eivados de vícios, ou ainda pelo judiciário, mediante provocação. Viu? Viu que safado, inimigo querendo agir na nossa frente aqui? Para e pensa. Ó, o judiciário, ele pode anular. Tranquilo? O judiciário não revoga. Mas, Vini, o judiciário não revoga os próprios atos dele, judiciário? Até revoga. Só que ali a função que ele está exercendo não é a função jurisdicional típica. Ali ele está exercendo função administrativa. Ali ele está exercendo a função meramente administrativa, quando ele revoga o próprio ato ou quando ele anula o próprio ato. Captou? Beleza? Então, na função jurisdicional típica, o Poder Judiciário ele só anula, obviamente. O Poder Judiciário precisa ser provocado. A gente precisa provocar o Poder Judiciário. Então, a administração pode revogar seus próprios atos eivados de vícios, ou ainda pelo Judiciário, mediante provocação? Não, meu camarada, porque Judiciário não revoga coisa nenhuma. Judiciário, ele só pode anular. A revogação é feita pelo próprio poder. Vamos combinar. É o poder legislativo, ele pode revogar seu próprio ato? Pode. É o poder executivo, ele pode revogar seu próprio ato? Pode. É o poder judiciário. Na função administrativa, ele revoga seu próprio ato, mas não na função jurisdicional. Então, sempre que você vir, ó, ainda pelo judiciário, mediante provocação, não tenha medo de marcar que a questão está errada, cabeção. Tranquilidade? Beleza? Vamos a mais uma questãozinha. Vamos para cima. Vamos lá. No que diz respeito aos princípios fundamentais, concessão, autorização, permissão e atos da administração pública, julgue o item a seguir. Olha só. Estará em simetria com a Constituição Federal de 88 a Constituição de determinado Estado que prevê, né, que a administração pública estadual deva obedecer aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, finalidade e eficiência. Tudo certo. Será que esses são princípios que são, né, que estão em consonância com a Constituição Federal? Óbvio que sim. Atenção que a questão ela não te perguntou quais eram os princípios expressos. Ela te perguntou o seguinte: está em consonância com a Constituição Estadual ter esses princípios? Óbvio que sim. Quem sou eu para dizer que não? Porque se ela te perguntasse quais são os princípios expressos, obviamente a finalidade não seria uma resposta plausível. Estaria aqui além, né? Estaria aqui a mais. Mas não foi essa pergunta que foi feita. Deu para entender? Pergunta excelente e excelente de certa. Perfeito? Primeira bateria. Espero que você tenha conseguido, né, captar aí a imagem, o som, né? E a gente vai continuar avançando. Um beijo. Tamo junto. Valeu.